Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje vamos falar sobre a importância da doutrina da Trindade de Deus. Eu vou mostrar 10 motivos pela qual essa doutrina é fundamental para proteger a igreja contra as heresias. Grandes debates teológicos ao longo da existência da igreja, desde o primeiro século, têm falado acerca desta doutrina. Por isso que foi se estabelecendo os credos religiosos, né? O primeiro do Atanásio, até chegar na Reforma Protestante, quando nós temos a declaração de fé que estabelece o plano bíblico correto pela qual nós devemos crer e molda, claro, todo o sistema da igreja, né? Diferenciando a heresia de uma doutrina realmente saudável. Nós chamamos de sã doutrina, né? E uma doutrina fundamental é a triunidade de Deus ou trindade. A palavra trindade não está na Bíblia, mas o conceito de trindade está na Bíblia, né? É uma doutrina, é uma verdade plenamente aplicável em todas as escrituras sagradas. Então, a primeira coisa nós precisamos entender a revelação bíblica. O primeiro ponto que eu quero deixar é que a doutrina da Trindade não é uma invenção da igreja, não é uma invenção dos pastores, não é algo que foi estabelecido para ser obedecido cegamente, mas é extraído do próprio texto bíblico, né? Embora a Bíblia não fale lá, existe a Trindade, existe 3 pessoas e um único Deus, não está neste sentido, mas no sentido de entendimento bíblico da revelação das Escrituras, se extrai as verdades nela contidas. E aí cabe ao teólogo realmente organizar esse pensamento bíblico. Então, o primeiro ponto que nós vimos a Trindade acontecer está lá em Gênesis capítulo 1, né? Eu quero ler com você. No capítulo 1 de Gênesis está assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Observe que o Espírito aqui está em letra maiúscula. Sempre que a Bíblia descreve o Espírito com letra maiúscula, é a pessoa da triunidade de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, ok? Que é também, em essência, é da mesma natureza e substância que o Pai. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Por que nós estamos falando aqui, disse Deus? Porque é o verbo que aparece aqui, que é Jesus Cristo, explicado pelo Evangelho de João, no capítulo 1. E eu quero abrir aqui a minha Bíblia e ler com você, em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Deixa eu ler aqui como está escrito, tá bom? Para a gente não ter dúvida aqui no nosso vídeo acerca desta doutrina. Está dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Lá em Gênesis. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, observe que o verbo aparece ali, o Pai, Filho e Espírito Santo. Bem claro, né? Outro texto que nós podemos ler é Mateus capítulo 28, versículo 19. Vamos lá, eu faço questão de abrir aqui a minha Bíblia para não ficar só em minhas palavras. 28, versículo 19, a Bíblia diz assim, ó: Jesus, aproximando-lhe, falou, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa ligação, né? E significa cada pessoa distinta, 3 pessoas distintas em um só. Eles são parte da mesma natureza, são coeternos, são eternos, são espíritos, e são de personalidades diferentes, de diferença e de ofícios diferentes, e que cooperam entre si. É um mistério, né? A Bíblia nós chamamos de o mistério da triunidade de Deus. Em algumas igrejas, como a Igreja Católica, vai chamar de Santíssima Trindade, porque na realidade os 3 são divinos, e todo o plano da salvação bíblico
está apontando para a realidade da presença da triunidade de Deus, ok? Então, é uma revelação bíblica na qual nós não podemos ignorar. Ela está na Bíblia, é uma doutrina que faz parte da Bíblia Sagrada. Ela não foi inserida nas Escrituras, ela não foi incorporada, ela não foi dita de forma aleatória, de forma individual, sem o respaldo bíblico, ou seja, é uma doutrina extremamente bíblica. A doutrina da Trindade é baseada na revelação das Escrituras, que mostram Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Não são manifestações de Deus, são três pessoas distintas em um só Deus. Okay? Em segundo lugar, ele mostra a natureza de Deus. Isso explica a complexidade da natureza de Deus, um único Deus em três pessoas, cada uma sim plenamente divina, sem dividir sua essência. O Deus continua o mesmo, e são três pessoas, cada uma plenamente divina, sem dividir a sua essência. É um mistério, né? Mas que está presente, e eles estão presentes em todo o processo da criação, inclusive na criação do homem, na aplicabilidade da justiça de Deus, né? Eles cooperam entre si porque são santidades, né? Então faz parte da natureza de Deus. Terceiro ponto é a centralidade de Cristo. Algumas religiões teimam em dizer que Jesus não era Deus, ou que Jesus foi gerado pelo Pai, que não é da mesma substância que o Pai, ou seja, que Jesus não é divino. Algumas religiões vão chamar Jesus como comparado a um arcanjo, como na mesmo pé de igualdade que Miguel, né? Algumas outras religiões vão dizer também do Espírito Santo, que ele é uma força ativa de Deus, que não é influência, que ele é um invento, que ele se move, mas não é Deus em essência, ele não tem personalidade, né? É como se fosse apenas uma força ativa de Deus, um fogo, poder, uma ação poderosa de Deus, e não como personalidade, né? Mas a Bíblia assevera que o Espírito Santo ele geme com gemidos inexprimíveis, que ele intercede por nós, que ele nos ensina. Então ele tem a capacidade que nos convence, né? Então o Espírito Santo é uma pessoa que se comunica, que tem realmente a sua forma de comunicação, a sua forma de atuação, ok? A triunidade, ela coopera entre si, né? Por exemplo, o Pai está no céu e o Filho está no céu, depois de ressuscitado. Ele enviou o Consolador. Quem está conosco na terra é o Espírito Santo. Nós vivemos na era do Espírito, ok? Do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é que nos comunica as verdades de Deus através da sua palavra. Então há uma cooperação. É o Espírito que é o amigo do noivo que vai levar a igreja ao encontro de Cristo nos ares, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja. Então a triunidade de Deus, ela mostra a centralidade de Cristo. Tudo isso é para cooperar para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Em quarto lugar, ela também faz alusão à obra do Espírito Santo. Ela mostra o papel do Espírito Santo na regeneração, na santificação, na capacitação dos crentes para viver uma vida piedosa. Então, a obra do Espírito Santo é distribuir os dons, é separar pessoas para o ofício ministerial, é inspirar pessoas, né? É trazer a salvação, é mover a igreja. O Espírito Santo faz isso, né? Em quinto lugar, ela expressa também a comunhão com Deus. A Trindade reflete um Deus relacional. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o Espírito Santo é o vínculo dessa unidade perfeita, ensinando-nos sobre o amor e a comunhão. Da mesma forma como a Triunidade, que são indivisíveis, inseparáveis, fazem parte de um todo, da mesma forma a igreja também deve ser assim. O corpo místico de Jesus Cristo deve ser essa união, né? Cumprindo-se o que está escrito no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Você nunca vai ver divisão na triunidade, você não vai ver eles discutindo entre si mesmos, disputando quem é o maior, não. Todos cooperam entre si, né? E é a base da nossa redenção, né? Da comunhão com Deus. E também no ponto 6 é a base da nossa redenção. Cada pessoa da Trindade desempenha um papel na salvação. O Pai envia o Filho se sacrifica e o Espírito Santo aplica esta obra nos corações de cada um de nós, tá? O aplicou em cada um de nós e continua aplicando em todos aqueles que serão salvos. Em sétimo lugar,
A doutrina da Trindade é importantíssima, é fundamental, porque ela fala sobre o fundamento para a oração e adoração. No processo da oração, para a oração ser aceita, ela precisa ser feita de forma que a Trindade está presente. A oração e a adoração cristã são trinitárias. Nós oramos ao Pai em nome do Filho pelo poder do Espírito Santo. Vou até repetir isso. Nós oramos ao Pai em nome do Filho e pelo poder do Espírito Santo. Em oitavo lugar, ela nos protege contra as heresias, como eu já falei aqui no início desse vídeo. A Trindade mantém o equilíbrio entre negar o politeísmo e evitar o erro de reduzir Jesus e o Espírito Santo a seres criados. Então isso desfaz e protege a igreja de todas as doutrinas. Ao longo do período da igreja, vários conceitos ideológicos, filosóficos, quiseram trazer esse conceito da não divindade de Cristo, da não divindade do Espírito Santo. Mas nós, pela Bíblia Sagrada, cremos na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Em nono lugar, além da Bíblia nos proteger contra, além dessa doutrina nos proteger contra a heresia, porque ela é baseada nas Escrituras, nós temos a unidade na diversidade. A doutrina da Trindade serve como modelo perfeito de unidade na diversidade, ensinando princípios valiosos para a igreja e a sociedade, ok? Nós pertencemos à mesma sociedade, somos pessoas diferentes. Da mesma forma, a triunidade de Deus. Cada um tem a sua forma de pensar, forma de agir, mas trabalham num propósito definido. Assim deveria ser o modelo de toda a sociedade, para vivermos felizes. A Bíblia Sagrada nos aponta, através da triunidade de Deus, que é possível conviver no mesmo propósito, sendo diferentes, ok? Em décimo lugar, cumprimento da missão cristã. O mandamento missionário de Jesus está em Mateus 28:19, como nós já lemos. E de fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nos chama a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando a Trindade essencial para a propagação do Evangelho. Não existe Evangelho genuíno de Cristo sem triunidade de Deus. Não existe doutrina bíblica que não esteja baseada na triunidade de Deus. Todas as doutrinas bíblicas e todo o nosso credo de fé está baseado na triunidade de Deus. A Trindade não é apenas um conceito teológico, mas uma verdade viva que molda a fé e a prática cristã. Para finalizar, além desses 10 pontos que eu dei aqui, que são a comprovação da necessidade de nós termos essa doutrina, de falarmos sobre essa doutrina, é porque todas as heresias, preste atenção nisso, toda heresia, ela vai ignorar ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, ou a Bíblia. Pode ver, até mesmo os céticos, os ateus, os gnósticos, os agnósticos, eles vão negar ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, ou a Bíblia Sagrada. Vai bater nesses 4 pilares, né? Por isso que é fundamental nós crermos na triunidade de Deus e também termos como base as Escrituras Sagradas, ok? Que Deus nos abençoe. Se você quiser fazer um curso conosco, inteiramente grátis, pela Acadecap, entre em contato comigo pelo 21 980 80 5262. Você da região de Nova Iguaçu, que quiser estudar presencialmente conosco, estamos promovendo toda segunda-feira no Ministério Vinde, na Assembleia de Deus, Ministério Vinde, na Rua Gabriela, número 15, em Miguel Couto. Você é o nosso convidado especial. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus.